Olá, minha gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Toma um golinho de café para começar o dia. Bem, essa história de hoje é de uma pessoa que gostava de um, mas acabou casando com outro. É uma história interessante, né? Bem, ela namorava esse cara, ela conheceu esse cara, e na época ela namorava um jogadorzinho de futebol, um jogador de um timezinho pequeno. E esse cara vivia emprestado para outros estados. E sendo nesse período, ela acabou conhecendo um cara, e esse cara, quem estava afim desse cara era amiga dela, mas só que ele estava interessado era nela. Aí o que que ela fez? A colega viu e falou: Ah, fulano, eu vou deixar para você porque eu já senti que ele não quer nada comigo, ele quer com você. Aí ela falou assim: Ah, mas eu tenho um namorado e tal. Ela falou: Ah, mas teu namorado tá longe, ele quer você, fica na amizade de repente. Aí ela ficou na amizade com ele até que essa amizade acabou se tornando em namoro, né? Conclusão, ela acabou gostando dele. Como o outro vivia longe, só vinha de 6 em 6 meses, assim, demorava a vir, ela acabou gostando desse e ficou com ele. Só que eles no início se davam muito bem, mas com o tempo começaram a se desentender e por qualquer coisa se desentendiam, e aí brigar, até porque ele não queria compromisso, ele só queria namorar e nada mais, né? Ondinha, tirar casquinha e nada mais. E ela não, ela queria coisa séria. Aí, conclusão, se desentenderam um dia. Aí, um dia também ele chegou para ela falando que ia ter que casar, porque tinha, tinha um caso lá com uma menina, e a menina estava grávida e tal, e ele ia ter que casar com ela. Aí terminaram. Terminaram, ela falou assim: Ah, ele vai casar? Ela falou: ele vai casar, eu também vou casar. Aí as colegas dela de trabalho ainda falaram assim: casar com quem, menina? Você não tem namorado mais? Aí ela falou: não interessa, mas eu vou casar. Aí uma colega dela ainda falou assim: olha, como é, acredita no que fulana fala, em que ela é meia doida, hein? Quando ela fala que vai fazer, ela faz. Aí o que que aconteceu? Ela foi e casou. Conheceu um cara lá no ponto do ônibus, conversando. E em 10 meses ela, com um mês, 2 meses, ela ficou noiva, com 10 meses se casou. Só que com 2 anos e pouco desse casamento, o marido dela sofreu um acidente, veio a falecer. Aí o cunhado dela, que sabia que ela morava com a avó, né? Ela não contou a história da avó. Aí ela morava com uma avó, e aí o cunhado ficou preocupado, né? Que ficou só ela e a avó e tal. Aí vinha sempre visitar, ver como é que elas estavam e tal. Aí os vizinhos começaram a falar: Ih, fulano vai acabar casando contigo, hein? Porque ele tá sempre aí, porra, né? Casamento de cunhado, não sei o quê. Ele também era viúva na época, né? Mas só que ele era viúvo e tinha namorado. Mas aí, de tantas pessoas falarem, ela começou a botar aquilo na cabeça. Aí já começou a imaginar que ia ficar com esse cara. Só que ela tinha um negócio, tipo, não sei se é misticismo espiritual, sei lá. Ela tinha um negócio de sonhar. Sonhar e as coisas acontecerem, né? Ela sonhava com uma voz sempre falando com ela. E nesse sonho, essa voz falou assim, ela já estava pensando que ia ficar com o cunhado, né?
Aí essa voz falou com ela assim, não é com ele que você vai ficar, é com um ex-namorado seu e você vai se encontrar com ele em tal lugar, assim, assim, assim. Aí ela falou assim, que vou me encontrar com não sei quem em tal lugar, assim, assim, nada, eu não, nem frequento esse lugar, os lugares que eu frequento é assim, assim, assado. Mas aí ela contou para a avó dela, né, que ela tinha uma avó, ela contou para a avó dela já conhecia esses, como é que eu ia dizer, meu Deus, esses sentimentos assim que ela tinha, esses avisos, né? Aí a avó dela falou assim, minha filha, é que você sonhou, aguarda, né? Sinal que deve acontecer. Mas aí nisso tudo se passaram 6 meses e nada aconteceu, só que ela se esqueceu que nesse lugar que essa voz falou para ela no sonho, morava o irmão dela. E o que aconteceu? Depois de 6 meses, ela foi na casa desse irmão visitar o irmão. E no meio do caminho, lá nesse mesmo lugar, ela se encontrou com esse ex-namorado, amor, depois de tanto tempo. Aí eles conversaram, riram, brincaram, conversaram e tal, e ele perguntou, você casou? Ela falou assim, casei, já estou viúva. E ela perguntou a ele, e você? Ele falou, eu não casei. Aí ele deu o telefone dela, eles começaram a conversar e tal, e ele falou assim, me liga. Aí ela falou assim, vou ligar nada, não sei o quê. Mas ela casou com outro, mas ela ainda gostava desse, né? Aí ela já estava viúva do outro, ela falou assim, tô sozinha mesmo, vou ligar. Ligou. E dali eles começaram uma amizade, foi só conversando, começaram uma amizade, dessa amizade acabaram ficando juntos e ela engravidou. Só que quando ela engravidou, ele não gostou. Então ele falou que não estava preparado para ser pai e que ia meter o pé. Aí ele estava na casa dela, e aí acho que era 10 horas, 11 horas da noite, sei lá, ela falou, então vai embora, botou ele para fora de casa, ele ainda falou, pô, mas essa hora, eu vou para onde essa hora? Ela falou, problema seu, se vira, dá teu jeito. E daí terminaram. E ela continuou com a barriguinha dela, esperando o bebê dela e tal. Aí um dia ele chamou ela para dar uma ajuda, né? Naquela época acho que não tinha Pix, aí deu um cheque a ela para ajudar, que a barriga já estava grande, o neném estava para nascer e tal. Ela aceitou, ela não queria aceitar, porque ela era orgulhosa, mas no final acabou aceitando e aí foi embora, acabou. Chegou um belo dia, o neném nasce. Ela passa mal, os vizinhos que socorrem, que ela vivia sozinha nesse meio tempo, a avó dela também já tinha morrido. Eu esqueci desse detalhe. O marido morreu e um tempo depois a avó também morreu. Aí, ela quando estava grávida, ela já estava sozinha, porque a avó já tinha morrido, então estava só ela. Aí ela teve o bebê, as vizinhas socorreram ela quando a bolsa estourou e tal. Aí ela foi para o hospital. Só que as amigas dela tinham o endereço o telefone desse cara, e aí ligaram para ele avisando que o bebê tinha nascido. E as vizinhas mesmo foram no hospital buscá-la e tal, trouxeram ela para casa. Aí ela estava sozinha, mas uma prima que morava perto dela viu que ela estava sozinha, foi lá para casa dela cuidar, né? Ajudar, né? No resguardo, né? Ajudar a olhar, dar banho no neném e fazer essas coisas que faz lá para quem está de resguardo, né? Ajudar ela. Aí a prima dela ficou. Aí passou uma semana, acho que ela chegou do hospital.
esse cara aparece. E aparece para ver o filho. Quando ele vê o filho, não, não saiu mais. Aí ficou, estava lá todo dia, aí dormia. Aí a prima dela falou assim, olha, se ele for ficar aqui, eu vou sair, vou embora, porque eu tô notando que ele tá querendo ficar. Aí ela perguntou a ele, e ele falou, não sei, tô pensando. Mas foi ficando, foi ficando. E ficaram, e pelo que eu sei, acho que estão juntos até hoje. Se são felizes, eu não sei. Mas sei que estão juntos até hoje. Aí eu achei bonito isso, porque ela se casou com um de pirraça, porque ele falou que ia casar. Vê que é a vida, né? Só que esse casamento durou 3 anos e o outro faleceu, sofreu um acidente, faleceu. E ela depois se encontrou, essa voz avisou ela e ela se reencontrou com esse ex-namorado e estão juntos até hoje. É uma história interessante, bonita e interessante, né? Então eu achei que devia contar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.